Bacana, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar outra função para checar os nossos usuários, né? Isso, então Ctrl C, vou abaixo, Ctrl o V. Bom, vai ser, vamos colocar aqui, por exemplo, nome, vamos pôr assim, checar. Como vai ser usuário, então vamos pôr assim, ó, usuário, isto mesmo, usuário o que? A sessão, a gente precisa checar sessão por sessão, então bacana, vamos pôr assim, sessão, ou section, como queira, tá pessoal? Eu vou colocar sessão, então bacana aí, ele vai retornar user, aqui o tipo o usuário, a gente não criou o nosso tipo de usuário, né pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui por enquanto. Vou dar espaço aqui só para a gente saber que eu vou fazer isso aqui também. Vamos colocar aqui ponto. Isso. Então a gente está trabalhando essa. Vamos lá criar o nosso use. Isso aí já está bem repetitivo aí, então vou dar uma passada por cima. Então aqui no nosso tipo de usuário, vamos criar aqui. Como a gente está colocando lá checar, vamos fazer assim então. Vamos colocar maiúsculo para ficar legal. Então, usuário, usuário que? Sessão. Isso aí, bacana. Dois pontos vai ser igual ela mesmo. Então, contra o C e contra o V. Então, retornando aqui, ele vai ser o usuário. Eu vou tirar isso aqui por enquanto, tá, pessoal? Então, já vou tirar isso aqui para que a gente não confunda. Então, aqui vai ser o que? Ponto Ctrl V, não é isso? Bacana. Temos que criar os nossos, as nossas funções também, né? Então, aqui em usuário saga, vamos aqui abaixo. Pode ser que depois do e-mail, pode ser. Então, primeiro a gente tem que criar uma função para verificar, né, se o usuário é autenticado. Então, posso fazer assim, ó, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl o V. Bom, vai ser expor. Vamos aqui então colocar o nome da nossa função. Vou colocar assim, ó, se o usuário é autenticado, então is user o que? Authenticated, que se escreve assim, authenticated. Então, se ele for autenticado, que nos retorna um valor. Vou deixar aqui por enquanto. Agora temos que criar nossa função para quê? Para verificar que tipo de usuário é este, não é este? Então posso fazer isso aqui, ó, contra o C, vou acima, contra o V. Bom, vai ser isso mesmo. Aqui não vai ter default, aqui como a gente copiou, também não deixei, porque a gente copiou a outra. Então a função, a gente pode colocar o que? Como está sendo checar, vamos colocar assim, on o que? Check user, não é isto? O que? A gente colocou lá seção, então vamos colocar aqui section, tá? Bom, ele vai fazer o que? Ele will mesmo, vamos pegar isso aqui. Vamos pedir ele que faça o take lasted, que foi o último a ser cadastrado, e vamos buscar o nosso tipo de usuário. Então a gente colocou o que? Se eu não me engano, tá usuário tipo, isto mesmo. O que? Ponto, o que a gente colocou lá, pessoal? A gente colocou checar, não é isso? Checar usuário sessão, ele vai checar a nossa sessão e vai verificar o que? Se o nosso usuário é o que? Se ele é autenticado. Então, Ctrl C, Ctrl o V. Bom, até aí bacana. Para que ele verifique esse tipo de usuário, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que criar um método. Vamos lá para o nosso arquivo root, que vai ser aqui o nosso root saga. A gente colocou root saga, isto mesmo, bacana. Vamos verificar isso aqui. Então, perdão, não aqui, a gente tem que ir lá nas nossas utilidades, porque ele tem que ir no nosso banco de dados e fazer essa verificação. Então, lá no nosso Firebase, aqui em utilidades, vamos criar aqui. Vamos aqui abaixo. Então, a gente tem que criar esta função para pegar. Então, export o que? Eu vou colocar aqui const o que? Como é pegar, eu vou pôr assim, ó, get o que? O current user.
que vai nos retornar o quê? Vai retornar uma permissão. Então temos que checar todo esse espaço, tá, pessoal? Então vamos lá, pedir ele para fazer um return do que? Do new o que? Promise. Passamos aqui o que? Resolve, vírgula, reject. Porque se ele for autenticado, que prossiga. Se não for, que faz a rejeição. Então, reject. Certo? Vamos criar aqui um objeto. Pode ser assim, ó, sub, como é cadastrado, eu vou pôr assim, ó, cad de cadastrado, vai ser igual que, pessoal, auth, não é isto? A gente está usando isto aí, pois é no Firebase, a nossa biblioteca. Isso já foi explicado muito, então não vou explicar, vou passar por cima. Então, o que? O que? Auth, ele já até me apontou ali, ó, change. Então, se tiver alguma mudança, temos que passar o que? A gente precisa fazer esta verificação. Então, o que a gente está usando? Qual é que a gente criou? Use auth. Não é isso? Então, ele vai verificar. Se o nosso usuário tiver logado, for autenticado, que nos retorna o que? Então, ele chama a nossa variável. Ela já está fazendo este procedimento aí. Então, o que a gente colocou? O que? Sub o que? Cadastrado, né? Isso chamamos a nossa função. Agora, se ele for um problema, a gente precisa fazer uma rejeição dele. Então aqui que resolve, chamamos aqui, passamos o que? O nosso use auth, não é isso? Bom, caso contrário, digamos assim, que ele como eu digo assim, ele vai embarcar esta verificação, então ele faz um reject, tá, pessoal? Então é só colocar aqui, ó, reject. Certo? Então já está pronto aí. Vamos dar um Ctrl C aqui porque a gente precisa de fazer o import dessa nossa função. Então aqui no nosso Saga vamos fazer o seguinte. Então, primeira coisa é importar. Já estava me esquecendo aqui, eu até copiei. Então vamos aqui acima. Então aqui podemos dar um Ctrl V e vírgula aqui. Isso, perfeito. Vamos aqui então entender. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer uma verificação. Se o nosso usuário existe, que acesse a nossa função. Qual é essa função? A gente acabou de criar lá, né, pessoal? Lá no nosso, nas nossas utilidades. Observe aqui, ó, get current user. Então, a gente vai chamar ela. Bom, então, primeiro, como a gente está trabalhando com um banco de dados, é melhor entrar num try catch, tá, pessoal? Sempre obedece essas regras aí. Então vou passar aqui no erro aqui mesmo, a função seca aqui mesmo. Vamos fazer aqui. Então conste o que? A gente está passando lá o que? O usuário, né? Então use o que? Auth vai ser igual que um yield. O que a gente acabou de criar lá? Vamos ver se ele vai puxar. Está aí, get current user. Pronto, chamamos a nossa função, referimos ela aqui. Agora entra a verificação. Então, if o que? Se o usuário não existe, então use o que? Auth. Pedimos diretamente que faça o que? Um return. Então, se este usuário não existe, ele nem chama a nossa função que a gente acabou de criar aqui, ó, ele nem chega aqui. Então, ele já abandona logo aqui, return, sai. Ok, bom. Agora, se este usuário existe, ele tem que acessar. Qual é o nome da nossa função que a gente colocou? A gente colocou lá, ó, get snapshot auth, não é isso? Então, ele vai acessar e a gente passa aqui simplesmente como parâmetro o que? O nosso use o que? Auth, certo, pessoal? Então, pronto aí, ponto e vírgula. Então, basicamente, o que fez aqui, pessoal? Então, se este usuário existe, ou seja, se este usuário não existe,
aqui abandona a nossa função aqui, ele nem chega lá. Agora, se existe, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no nosso get snap, tá? Shot, presta atenção, from o que? Use auth. E passamos aqui o que? O nosso use auth, que ele vai verificar. Então, ele chama tudo aqui, tá, pessoal? Então, eu não vou explicar isso aqui mais, porque está explicado em vídeos anteriores. Então, se você não viu essa parte aqui, passa os vídeos aí para você entender essa função. Entrando nesta parte aí, a gente precisa também passar ele aqui. Então, quando ele faz, lembra que eu não vou explicar isso mais, foi feito em vídeos anteriores, que os nossos hooks, né, o call aqui, ele aceita chamar vários funções aí. Então, vamos chamar a nossa função que a gente acabou de criar. Então, precisamos passá-la aqui. Então, sai do parênteses, vírgula, o que? Call novamente o que? Qual é a função que a gente acabou de criar? O método onCheckSection, né, pessoal? Ali, ó, onUseSection, não é isso? Passamos ela aí, pronto, certo? Antes que você pergunta, eu não gosto de ficar repetindo muita coisa. Então, o que ele vai fazer? onCheckSection. Olha aqui, o que a gente colocou aqui? Ele vai, o que? Checar o tipo do nosso usuário. Qual é o tipo do nosso usuário? A gente acabou de criar esses procedimentos aí logo no início do vídeo, tá? Bacana. Vamos ir fechando aqui para a gente não ter muito arquivo aqui aberto. Então vamos aqui retornar para o nosso app. Lembra aqui que a gente estava trabalhando aqui. Então observe aqui no nosso método aqui, na nosso dispatch do user dispatch, a gente precisa criar aqui o nosso user effect agora. Ou seja, a gente tinha, né? Só que a gente estava trabalhando aqui, fazendo aqui algumas mudanças e eu tirei. Mas vamos retornar aqui. Vamos então criar aqui um user o que? Effect. Vamos importar aqui logo de uma vez aqui no nosso ação. Então Redux, presta atenção, usuário, vamos acessar aqui. Qual é o nosso novo método agora que a gente criou, pessoal? A gente tem que importar a nossa função, né? Se você não lembra, ó, a gente está acessando o que? Redux usuário, lá no nosso usuário ação. Então vamos lá. Qual é o método que a gente criou? Então Ctrl C, retornamos aqui para que você não faça errado, vírgula aí. Bom, então vamos aqui no nosso effect. Então aqui no nosso user effect, o que eu preciso, o que eu quero despachar, enviar, para que vocês entendam. Então o que? Dispatch o que? Vamos passar ele aqui. O que é, pessoal? O que a gente acabou de criar? Checar a seção de usuário, né? Isso, pronto aí. Esta aqui é a função, não pode esquecer, ou seja, o método, ponto e vírgula. Isso, pronto aí. Aqui a gente pode fazer algumas correções. Isso aqui eu não preciso. Que mais que a gente não precisa aqui? Aqui a gente não está usando isso daqui, mas isso daqui a gente não está usando. Que mais aqui? O resto tá tudo bacana. Deixa eu só organizar isso daqui. Beleza, pronto aí. Bom, basicamente é isso aí. Vamos verificar no nosso browser. Então, aqui deu um erro. Deixa eu ver porque ele recarregou. Então, vamos aqui, entrar. Vamos entrar com a conta aqui qualquer. Vamos fazer o login. Então, sair do sistema, minha conta, isso ele joga aqui. Se eu vim aqui dar um refresh, ele ainda continua na nossa conta. É isso aí mesmo que a gente quer, minha conta, refresh, retorna, bacana, perfeitamente aí. Vamos fazer isso daqui, se eu retornar, dar um refresh, tá na conta, ainda lá, minha conta, isso aí tá perfeitamente da forma que a gente precisa. Da mesma forma eu venho aqui, ele recar, está aí perfeito. Então as nossas verificações, pessoal, tá, é muito importante fazer estas verificações aí quando a gente está desenvolvendo um website, tá, pessoal? A segurança é bem importante aí. Bom,